As crianças podem ir ao culto das crianças. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Aos Filipenses 2, a partir do versículo de número 5. Aos Filipenses capítulo 2, a partir do verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Podeis assentar. O texto que nós lemos, irmãos, ele conclui com a excelência do nome de Jesus. Mas note que antes de se falar no nome de Jesus, se fala de quem é Jesus, que adota este nome que foi tornado excelente nos céus e na terra. Jesus é aquele que, subsistindo em forma de Deus, era Deus, portanto, um com o Pai, não considerou a sua infinita condição, mas por amor de nós e para cumprir o desígnio do Pai, esvaziou-se de sua glória e vestiu-se da forma de servo e tomou forma humana. Fez-se carne e habitou entre nós, nascendo através de uma concepção por obra do Espírito Santo, mas encarnando-se de fato. E ele foi obediente ao Pai para nos salvar até a morte. E a morte a que ele se submeteu foi a mais dolorosa, a morte de cruz. E por isso, por ter atendido o desígnio do Pai, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Um grande servo de Deus, John Nelson Darby, ele dizia que o Salvador, que fizera-se homem por amor de nós, teria que ser divino. Porque enquanto homem, ele receberia uma posição que não se poderia atribuir senão a Deus. Logo, caso ele fosse um homem comum, ele seria divinizado, mas Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Ele diz: a minha glória eu não darei a nenhum outro. Mas é que o homem que Deus exaltou poderia ter essa excelência por homenagem do Pai, porque ele era também o próprio Deus, e dando àquele homem essa posição, o Pai não estava dando a um homem qualquer
um privilégio que só poderia ser atribuído a Deus. Jesus, subsistindo em forma de Deus, escolheu esvaziar-se e tomar esta forma de servo. Ninguém poderia vir nesta condição para nos salvar, senão Ele, que sendo infinito, pôde tornar seu sacrifício em proveito de nós, infinito em valor. E sendo homem, poderia nos representar, morrendo Ele, o justo, pelos injustos, para levar-nos a Deus. Portanto, somente Deus reunia os requisitos para se fazer homem e cumprir o propósito de Deus. Então Jesus é Senhor enquanto Deus, mas Ele é Senhor também enquanto homem, que foi exaltado à destra do Pai. A Bíblia Sagrada diz que porque Ele em tudo obedeceu e cumpriu o desígnio do Pai, Deus o exaltou, está se referindo a Ele como homem, o exaltou à posição que já lhe correspondia, como Deus. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus, irmãos, diz tudo o que Ele é. Nós não falamos do nome de Jesus apenas apegados a um conjunto de letras, a uma onda sonora. Nós nos apegamos ao nome de Jesus como representativo de tudo que Ele é. Por isso que a Bíblia Sagrada primeiro descreve quem é Jesus, cujo nome foi elevado. É aquele que subsistiu em forma de Deus, não considerou o seu igual a Deus, mas esvaziou-se, tomou a forma de servo, e na forma de servo humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz, e o Pai o exaltou, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Aí toda a ênfase passa a estar no nome de Jesus. Verso de número 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, ou seja, os anjos, na terra, nós, até os incrédulos, que hoje blasfemam a seu tempo para a sua própria condenação e não para a salvação, se rejeitarem até a morte o Evangelho, irão ter um momento em que confessarão que Jesus é o Senhor, ainda que isso não lhes confira salvação. Mas ao nome de Jesus se dobrará os céus, os anjos, a terra, e até os que estão debaixo da terra, quer dizer, no inferno. Os que estão no inferno irão se dobrar, o diabo irá se dobrar, os demônios se dobram ao nome do Senhor Jesus Cristo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus, irmãos, não é uma fórmula vazia, é uma expressão que contém tudo que Ele é, e mais particularmente a posição exaltada e gloriosa em que Ele se encontra. O nome de Jesus verga o poder das trevas. O nome de Jesus expulsa os demônios. Nós temos algo semelhante dito lá na carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 1, onde a Bíblia também descreve sobre Jesus e depois lhe fala do nome. Hebreus 1 diz assim, a partir do verso 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados,
assentou-se à destra da majestade nas alturas. Note o que diz agora: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A Escritura mostra, irmãos, que é grave quando alguém, usando o nome de Jesus, o compreende de forma errada. Os gnósticos, que não criam que Jesus vinha em carne, ou veio em carne, esses gnósticos usavam o nome de Jesus, mas falavam de um outro Jesus, porquanto negavam a encarnação do Verbo. Veja como João foi duro em relação a eles, porque usavam o nome de Jesus como nós, mas era vazia a expressão na boca deles, porque designavam um ser mitológico que eles imaginaram, e não o Verbo encarnado. Segunda Epístola de João, que só tem um capítulo, diz assim, a Bíblia Sagrada, a partir do versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ou seja, no ensino acerca de Jesus, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Como a Bíblia vai defender, conforme nós iremos ver, o uso do nome de Jesus com autoridade. E o uso do nome de Jesus não é na forma de um amuleto verbal, mas é um nome que carrega tudo quanto ele é. Os gnósticos que estavam usando o nome de Jesus, mas compreendendo-o de maneira diferente, estavam prejudicando a compreensão de toda essa ideia da autoridade do nome de Jesus. Veja como mesmo João, que diz isso, fala do nome de Jesus com uma especificidade. Terceira epístola de João, aqui vizinho, verso 7, ele diz, porque pelo seu nome, pelo nome de Jesus, saíram nada tomando dos gentios. Ele diz que nós saímos do mundo, do meio dos gentios, por causa do nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós usamos o nome de Jesus, quando nós mencionamos o nome de Jesus, entenda, nós estamos mencionando aquele que está acima de todo principado e potestade, aquele que foi exaltado soberanamente, aquele que está acima dos anjos, dos demônios, aquele que está à destra de Deus. Quando nós usamos o nome de Jesus, nós usamos o nome de Jesus numa posição de autoridade. A Bíblia descreve o crente como alguém que está em Cristo, que foi ressuscitado com Cristo, está sentado em regiões celestiais com Cristo, e nós usamos o nome de Jesus como que por uma procuração dele. Nós somos seus embaixadores, nós falamos em seu nome, e quando você pronuncia o nome de Jesus com entendimento, na hora que você declara o nome de Jesus, você traz todo o peso da majestade de Cristo para o lugar em que você se encontra, para a presença dos ouvintes que estão diante de nós. Meus amados irmãos, nós precisamos redescobrir a autoridade do nome de Jesus, onde nós falamos do seu nome com autoridade, trazendo o peso da revelação de sua majestade, e aqueles que estão ali nos ouvindo estremecem, se aborrecem, se perturbam, mas sentem ali que nós estamos trazendo o peso da majestade de Cristo, da soberania de Cristo para aquele ambiente. Se você olhar o Evangelho de Mateus, você vai ver, e todos os evangelhos, você vai ver que há um destaque para o nome de Jesus. Mateus diz
que nós seríamos, assim como Marcos diz, nós seríamos odiados em todo o mundo por causa do nome de Jesus. Pelo meu nome vocês serão odiados. Note, o nome de Jesus deve incomodar, porque o nome de Jesus, meus amados irmãos, leva este mundo a nos odiar. O que eu quero que você compreenda nessa noite, e você vai concluir isso depois de nós examinarmos inúmeros versículos, é que quando se fala do nome de Jesus, não é só uma força de expressão, é o nome mesmo. É o nome de Jesus usado com autoridade de quem reconhece a sua majestade e glória. O uso desse nome perturba este mundo, perturba Satanás. E a Bíblia diz que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Quando Jesus envia os 70 para evangelizar e irem às casas, curar os enfermos, expulsar os demônios, os 70 voltam dizendo: Senhor, sob o teu nome, sob menção do teu nome, até os demônios se nos submetem. Até os demônios saem dos corpos. E Jesus diz: se alegrem, muito mais por outra coisa, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Lá em Mateus, no capítulo de número 18, versículo 20, Jesus diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Meus irmãos, Jesus está falando que quando nós nos reunimos em seu nome, ou seja, nos reunimos falando no seu nome, louvando o seu nome, pregando o seu nome, cônscios de que o seu nome carrega tudo que ele é e sua posição de majestade. Jesus diz: quando vocês se reúnem em meu nome, eu estou no meio. Eu estou no meio. O nome de Jesus, irmãos, traz a presença de Jesus. É o que está dito aqui. Por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, ele define os coríntios como aqueles que invocam o nome do Senhor, e pede que o Senhor seja com aqueles que invocam o nome do Senhor em todo lugar. A igreja é a comunidade que invoca o nome de Jesus, o nome de Jesus. Como é diferente do catolicismo, que a ênfase está na instituição, a ênfase está no Papa, a ênfase está na tradição, a ênfase está nas cerimônias, a ênfase está no sacerdócio humano, mas para nós a ênfase está em Jesus. Quando nos reunimos em seu nome, aí está ele presente. Quando ordenamos aos demônios que saiam em seu nome, aí os demônios se vergam. Quando nós nos convertemos, nós saímos dentre os gentios para segui-lo, saímos em seu nome. É o que a Bíblia nos ensina em todo instante. Lá na grande comissão, em Marcos 16, Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem, ide pregai o evangelho a toda criatura. Se você for ver na versão de Lucas, é assim: em meu nome vocês vão pregar o arrependimento e a remissão de pecados. Ou seja, usando o meu nome como autoridade, vocês vão pregar às pessoas que se arrependam para terem o perdão de pecados. Mateus fala da grande comissão, começando por Jesus dizer assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide. Ou seja, vocês vão debaixo da minha autoridade, vocês vão falar o meu nome, e ali quando vocês falarem o meu nome, é como se vocês estivessem fincando uma bandeira: aqui é do Senhor, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E Marcos diz: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Uma tradução possível para Marcos seria assim: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, aos que creem no nome dele. Expulsarão demônios, falarão
novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Meus irmãos, nós podemos estar certos que isso tem a ver com o uso do nome de Jesus, porque nós temos os exemplos em Atos, em nome de Jesus. Sai! Era em nome de Jesus que se orava pelo enfermo e ele era curado. Mas eu quero que você entenda isso, quando você orar pelo enfermo e disser em nome de Jesus, você está trazendo o peso de toda a majestade, creia nisso. O nome traz toda a pessoa de Jesus. Você está chamando, invocando para aquele momento ali, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que tem o nome que está acima de todo nome, aquele que toda língua no céu, na terra e no inferno vai confessar que é o Senhor. Nós temos que ter consciência dessa autoridade que Deus deu à igreja, uma procuração para agir no nome de Jesus. Você está indo como embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando você orar por um doente e você disser em nome de Jesus, não entenda só como uma fórmula ritualística, como uma reza católica, não. Quando você disser em nome de Jesus, você está submetendo a enfermidade àquele que está acima de todo nome. Nós precisamos, irmãos, recuperar a fé na autoridade do nome de Jesus. Se você estiver diante de um endemoniado, use o nome de Jesus não como um amuleto. Use o nome de Jesus sentindo o peso da majestade que você está trazendo ali para diante daquele demônio, para ele sair em nome de Jesus. Para que isso seja eficaz, primeiro é preciso que você compreenda a autoridade do nome de Jesus, que é trazer todo o seu peso de soberania, majestade, glória, triunfo e exaltação para aquilo que você está fazendo, para aquilo que você está orando. É preciso que você não tenha pecado oculto, senão o diabo vai lhe envergonhar por você estar usando inadequadamente o nome de Jesus. E tenha ousadia para confrontar a doença, para confrontar as trevas com o nome de Jesus. Alguém diz, pastor, e o que é que tem a ver o nome de Jesus com falar novas línguas? Veja o que a Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João. Evangelho de João, a Bíblia diz assim no capítulo 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Aleluia, você recebe o Espírito Santo e fala em línguas em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo veio pela autoridade do nome de Jesus. Ele veio pela autoridade do nome de Jesus. E você o recebe pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, deixar de ler a Bíblia poeticamente, cheia de força de expressão, linguagem hiperbólica, entendê-la literalmente. Veja como Jesus falou de oração em seu nome como algo que deveria ser acompanhado de resultados efetivos. Eu li no retiro, vou ler novamente, João 14, 12, 13 e 14, diz assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus diz, vocês vão fazer coisas maiores, eu vou estar lá junto ao Pai para interceder, e vocês peçam em meu nome, e quando vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja
glorificado no Filho. Jesus não está aqui, meus irmãos, falando com força poética, Ele está dando esperança, Ele está dando expectativa de que vai haver resultado efetivo. A Bíblia diz pela boca do apóstolo Paulo: tantas quantas sejam as promessas de Deus, tem em Cristo sim, e por Ele o amém. Em João 16, veja o que Jesus diz, versos 23 e 24: e naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Note como Jesus está fazendo uma diferença. Jesus diz: até agora vocês pediram ao Pai, oraram, fizeram orações, mas não foi em meu nome. Mas agora vocês vão orar em meu nome, e vocês vão ver como vocês vão ficar satisfeitos. O gozo de vocês vai se cumprir. Jesus está fazendo uma diferença, vai ser diferente. Agora, quando vocês orarem em meu nome, vos digo que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Obviamente a minha oração tem que estar concorde com a vontade de Deus, mas a vontade de Deus em muitos casos, irmãos, quer que nós vejamos muitas coisas além do que aquelas pobres coisas que imaginamos. Na maior parte das vezes somos nós que estamos aquém da amplitude, da vontade de Deus, mas Jesus está dizendo: vocês peçam em meu nome, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus não está ensinando o crente aqui, irmãos, a ficar pedindo como se fosse um mendigo: meu Deus, por favor, me dá e tal, como se ele tivesse que convencer Deus a dar. Jesus está dizendo que há promessas que Deus, sendo fiel, há de cumpri-las. Jesus está dizendo que Deus olha para a menção do nome de Jesus. Jesus está dizendo que o nome dele é poderoso, traz a sua majestade. Jesus quer que a igreja peça e muito, peça e muito, peça e muito, e creia, porque se crermos, veremos a glória de Deus. Aleluia. Quando nós entramos no livro de Atos, nós vemos o poderoso nome de Jesus. Em Atos 2, quando Pedro prega, e muitos perguntam: que faremos, varões e irmãos? Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ser batizado em nome de Jesus não é a fórmula daquele que batiza. Aos que vão batizar, Jesus ordenou que batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aos que vêm para ser batizado, Pedro disse: cada um de vocês venha para ser batizado em nome de Jesus. É o que vem para ser batizado que confessa o nome de Jesus. Quando ali diante das águas, antes de você imergir alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você pede que ele confesse o nome de Jesus como Senhor. Se ele entender firmemente o que está fazendo, ele está chamando a majestade de Cristo para derrubar o velho homem, para dar a ele o poder da ressurreição de Cristo, para ele viver como nova criatura. E então é que, sob menção do nome de Jesus, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro disse: venham pelo nome de Jesus serem batizados, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, a importância da confissão do nome, e em teu coração creres, serás salvo, porque é com a boca que se confessa para a salvação, e com o coração que se crê para a justiça. A igreja louva a Deus no nome de Jesus. Lá na carta aos Hebreus, a Escritura diz o seguinte, no capítulo de número 13, verso de número 15: portanto, ofereçamos sempre por ele, por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome.
A igreja é a comunidade dos que confessam o nome de Jesus, e no verso 8 é dito que o Jesus que nós confessamos é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Na carta aos Hebreus diz várias vezes: retenhamos firmemente a nossa confissão. A nossa confissão foi a primeira confissão de fé da igreja primitiva, esta bem curtinha: Jesus é o Senhor, porque os irmãos entendiam tudo que estava envolvido ali. Foi quando o povo perdeu o sentido de tudo quanto estava ali, que as confissões de fé se ampliaram, mas entendido bem, está tudo ali. Jesus é o Senhor, Jesus está exaltado, Jesus está coroado de glória, o seu nome traz a sua autoridade e o seu poder. Os apóstolos, por isso, eram cuidadosos para que ninguém desse importância ao nome deles. Lá na carta aos Coríntios, capítulo 1, primeira carta, Paulo diz assim a partir do 12: quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Meus amados irmãos, note como Paulo quer se esquivar. O nome é o nome de Jesus, o nome a ser engrandecido é o nome de Jesus. Veja como o catolicismo está distante. O romanista não consegue dizer o nome de Jesus sem dizer o nome de Maria. Ele não consegue falar uma vez em Jesus sem falar 3 vezes em Maria, porque ele não entende nada sobre o nome de Jesus, que Jesus não é nivelado a Maria e nem se dobra a sua mãe terrena, mas ele está acima de todo nome. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Em Atos 3, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, a partir do verso de número 1: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda! E tomando pela mão direita o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Quando a multidão se ajuntou, veja o que Pedro disse a partir do verso 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Pule para o verso 16, ele diz: e pela fé no seu nome. Depois que ele fala quem é Jesus, nos versos 13 e 14 ele diz: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Meus irmãos, Jesus ressuscitado não apareceu aos incrédulos, mostrou-se aos crentes. Mas ele olhou para os crentes e disse: eu vou dar uma procuração para vocês me mostrarem para eles o meu nome. Ou seja, quando nós pronunciamos o nome de Jesus, um milagre acontece. A gente pode olhar para o incrédulo e dizer: e agora? Ele está morto? Ele ficou lá no sepulcro? Os discípulos roubaram o corpo dele? Então como é que aconteceu isso logo que eu pronunciei o nome dele?
Pronunciar o nome dele e algo ocorrer, e algo acontecer, significa que ele ressuscitou, significa que ele está à destra de Deus, significa que ele está junto ao Pai, significa que ele está ouvindo as orações, significa que ele venceu. Aleluia. Pedro diz: não foi por nosso próprio poder, piedade, mas a fé no nome de Jesus. Fez o nome de Jesus, ele repete 2 vezes, fortalecer este homem. A palavra dele foi em nome de Jesus, o Nazareno. As autoridades vão confrontar Pedro e João por causa desta cura. E veja o que acontece em Atos 4, a partir do 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel. 4:9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. E no verso 12, veja como o nome de Jesus é mencionado: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós somos salvos pelo nome de Jesus. João 1:12, a todos quanto receberam, a saber os que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós vamos ver, já eu mostro na primeira epístola de João como nós somos salvos pelo nome de Jesus, mas Pedro aqui já está dizendo: e em nenhum outro nome se pode ser salvo, não há um outro nome dado debaixo do céu. Diz o verso 13: e então, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aqueles homens, irmãos, sem letras, indoutos, tinham aquela autoridade tão impetuosa de onde? Do nome de Jesus. O verso 14 diz: e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Agora acompanhe comigo o verso 17. Mas, para que não se divulgue, eles disseram para os apóstolos, mas para que não se divulgue mais entre o povo, eles disseram entre si sobre os apóstolos, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome. O problema era o nome, irmãos. Eles ali em conluio disseram: vamos ameaçar estes, para eles não falarem mais nesse nome. Se falar nesse nome aí, vai ter paralítico andando, cego vendo, surdo ouvindo, vai ter gente se convertendo, vai ter gente falando em línguas. O negócio é não, eles podem falar de tudo, só não pode falar esse nome. Pode até falar de alguém aí que morreu e ressuscitou, mas não fala o nome. Vamos ameaçá-los para que não falem mais desse nome a homem algum. Verso 18: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E meus amados irmãos, quando eles saíram de lá, foram se reunir com a igreja para orar, foram pedir intrepidez, foram pedir unção, foram pedir a palavra, e foram pedir sinais e prodígios, em nome de Jesus. Atos 4, a partir do 29, depois saíram de lá, se juntaram com os irmãos, veja como eles oraram. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo
e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aí foram chamados de novo pelas autoridades. Atos 5, versículo 28, veja o que as autoridades disseram, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Como o nome de Jesus, irmãos, perturbava estas pessoas. E veja o que a Bíblia diz lá em Atos, capítulo de número 5 agora, versículos 40 e 41. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus. Pé nos apóstolos, não falem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Eles açoitaram e disseram: não fale mais nesse nome. Pronto, resolveu. Pega neles, advertimos que não falasse mais no nome de Jesus, e eles saíram se alegrando, glorificando a Deus, porque foram achados dignos de padecer pelo nome de Jesus. O nome de Jesus, irmãos, é valioso. Daqui a pouco eu volto para o livro de Atos, mas veja o que a Bíblia Sagrada diz, lá na primeira epístola de João, capítulo de número 2, verso 12: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados, somos salvos no seu nome. 1 de João 3 e 22, 3 e 23, e o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. Veja o que Pedro diz sobre padecer pelo nome de Jesus. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, diz assim os versos 13 e 14: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E agora eu quero que você pense no verso 14: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Note por isso que os discípulos se alegraram, porque quando nós, irmãos, somos perseguidos pelo nome de Jesus, o nome de Jesus é a autoridade de Cristo. Naquele momento que nós somos maltratados pelo nome de Jesus, repousa o Espírito da glória, repousa o Espírito do triunfo. Por isso que eles não conseguem nos intimidar, porque na hora que nos perseguirem pelo nome de Jesus, estão perseguindo-nos pela glória de Cristo. Então a glória de Cristo a que nos apegamos em seu nome, ela é sentida por nós. O Espírito da glória repousa sobre nós naquele momento. E por isso que os crentes morriam cantando na igreja primitiva, morriam nas arenas devorados pelos leões e louvando a Deus. Os romanos esperavam um espetáculo de gente correndo com medo, mas viam pessoas desafiando as feras e bendizendo o nome do Senhor. Apedrejaram Estevão, pensaram que ele ia morrer gemendo, mas ele disse: eu vejo a glória de Deus e o Filho do Homem em pé à sua direita, porque por padecerem pelo nome de Jesus, repousava a majestade, a glória de Cristo sobre eles. Lá no livro de Atos, continuando na linha dos eventos, nós vemos, irmãos, que Filipe, que pregou lá em Samaria, e demônios foram expulsos, e paralíticos e coxos andavam, e houve alegria na cidade, ele pregava sobre o nome de Jesus. Atos capítulo de número 8, verso 12,
mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres. Nós vemos, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, que Paulo e Silas estavam indo a um lugar de oração, expulsaram em nome de Jesus o demônio de uma adivinha, foram açoitados, aprisionados num cárcere, mas estavam lá louvando e orando. Tudo lhes acontecera pelo nome de Jesus, e o Senhor honrou, e aquele que está acima de todo nome fez estremecer os alicerces do cárcere, e até o carcereiro que os havia açoitado se converteu com sua família naquele dia. Lá no concílio de Jerusalém, em Atos 15, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, versículo 14: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Nós somos a igreja dentre os gentios, nós somos um povo tomado por Deus para o seu nome. Meus irmãos, nós temos que recuperar a visão da importância do nome de Jesus, para estremecer, para quebrar barreiras, para, meus irmãos, pronunciado com autoridade, fazer os perseguidores estremecerem, os demônios saírem, as enfermidades se retirarem, os incrédulos serem convertidos ao Senhor. Usar o nome de Jesus com autoridade, entendendo que pronunciar este nome é trazer todo o peso da majestade do Cristo exaltado à destra de Deus. Lá em Atos, no capítulo de número 19, nós temos uma passagem maravilhosa. Atos 19, a partir do versículo de número 13, diz assim: e alguns dos exorcistas, judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefas, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Agora veja o verso 17: e foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E depois que o nome de Jesus começou a ser engrandecido, veja o que veio depois, verso 18: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Quando aqueles homens usaram o nome de Jesus sem autoridade, o demônio revelou quem tinha autoridade para usar, e o nome de Jesus foi engrandecido naquele lugar, e começou a haver conversão de feiticeiro. Meus irmãos, Jesus disse a Paulo que ele seria alguém que ia levar o seu nome aos gentios. Jesus disse a Paulo, quando o converteu, que importava que ele aprendesse o quanto deveria sofrer pelo nome. Eu te mostrarei o quanto importa sofrer, disse Jesus, pelo meu nome. Note, é em torno do nome de Jesus. Havia uma história, eu acho que não sei se foi o Josael, pastor Lado, que contou essa história, mas foi lá na Assembleia de Deus, Serve Luz, há muito tempo, que eu ouvi essa história. Uma pessoa tinha ficado endemoniada, e alguém foi na casa de um crente, que era um novo convertido, e para o crente expulsar o demônio,
Mas aquele crente novo convertido disse: meu irmão, eu acabei de me converter, eu ainda sou um crente fraquinho, eu não posso ir não, deixa eu levar um irmão mais experiente comigo. Ele levou um outro mais antigo, e foram os dois juntos. E o demônio, irmão, sabe do que eles tinham conversado, né? Os demônios se comunicam uns com os outros, e sabia que aquela pessoa tinha medo, era tímida. E quando o irmão mais experiente chegou com aquele que se julgava mais fraco, ele olhou para o endemoniado e disse: sai em nome de Jesus. E o demônio disse: eu saio, mas eu entro nesse fraco aqui. E o irmão se apavorou e ia para trás com medo, e o irmão mais experiente dizia: sai em nome de Jesus, e o demônio ficava repetindo isso, e o irmão ficando mais nervoso ainda, até que depois de tão humilhado que ele foi, irmãos, mexeu nos brios dele, ele se lembrou do Jesus a quem servia. Ele disse para o demônio: sabe de uma coisa, eu não sou fraquinho não, eu não sou fraquinho não, como diz lá em Joel, diga o fraco, eu sou forte, sai dele, em nome de Jesus. E o demônio saiu. Chega de crente se sentindo fraquinho, é hora de pronunciar o nome de Jesus, e o céu, a terra e o inferno estremecer. Vamos ficar de pé. Aleluia! Vamos ficar de pé e vamos bendizer o nome do Senhor Jesus. Vamos bendizer o nome de Jesus. Vamos bendizer o nome de Jesus. Irmão Fabiano, aquele hino que o irmão canta às vezes, não é o nome de Paulo, de Judas, Maomé ou Tadeu. Se o irmão lembrar aí, vamos louvar a Deus com este hino. É hora da igreja recuperar o entendimento do nome de Jesus. Não é só uma palavra não, meu irmão, não é só uma sigla não. Quando você abrir a boca e dizer este nome, estremeça junto, porque você está chamando para agir ali aquele que está acima de todo nome, aquele que foi feito mais sublime do que os céus. Outro nome a quem devo clamar quando os problemas da vida vêm me assolar. Eu não conheço outro nome que possa me socorrer quando a tristeza e a angústia vêm me abater. Não conheço outro nome que está pronto a me ouvir. Em qualquer situação pode me acudir. Não é o nome de Paulo, Lucas, João ou Mateus. É o nome doce e glorioso do Filho de Deus. Que ressuscitou a filha de Jairo, acalma o vento e fez o mar se aquietar. Nome mais doce que o mel, enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Eu não conheço outro nome que faz o mudo falar, faz paralítico andar com a muleta no ar. Eu não conheço outro nome
que faz o surdo ouvir, faz cego ver e o demônio tremer e fugir. Eu não conheço outro nome que tenha amor maior, ao ponto de dar sua vida numa cruz por nós. Não é o nome de Buda, Confúcio, Maomé ou Tadeu, é o nome doce e glorioso do Filho de Deus, nome que ressuscitou a filha de Jairo, acalma o vento e fez o mar se aquietar. Nome mais doce que o mel, enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Nome mais doce que o mel, enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, o nome de Jesus. Aleluia. Se houver alguém aqui que não é crente e quer aceitar Jesus, levanta a tua mão e nós vamos orar por você. Se houver alguém que está desviado, desviada, quer se reconciliar com o Senhor, levante a mão, nós vamos orar por você. Vem aqui à frente, levante sua mão. Eu vou fazer um outro apelo. Você é crente, você está na igreja, você está querendo servir ao Senhor, mas você está querendo sair de um embaraço aí, meu irmão, que o negócio não anda, e você quer sair e se prende de novo. Eu quero que você agora ore diferente, ore com a autoridade do nome de Jesus para quebrar essas cadeias. Saia do seu lugar, vem aqui à frente e vamos resolver hoje aqui com o nome de Jesus. Você que está aí em gangorra, querendo sair do canto e atropelando e voltando de novo para o mesmo lugar, mas você quer vitória, você quer vitória, você quer sair dessa situação, você quer correr com o Senhor. Saia do seu lugar, meu irmão, saia do seu lugar e nós vamos orar aqui agora para você vencer. Quando nós mencionarmos o nome do Senhor, nós vamos estar chamando aqui aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Vai ter que quebrar a algema, vai ter que quebrar a algema, vai ter que rasgar a atadura. Aleluia! Soberano Deus e nosso Pai, olha para aqueles que estão aqui, Senhor. A tua palavra diz: Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. A tua palavra diz, Senhor, que do Senhor dá maior graça. A tua palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A tua palavra de Deus, a tua palavra diz que em Cristo Jesus sempre somos conduzidos em triunfo. A tua palavra diz que se formos libertados, verdadeiramente sereis livres. As tuas promessas, ó Pai, são verdadeiras, as tuas promessas são reais, e nós te pedimos: quebra o jugo agora, quebra a força do inimigo, quebra a força da carne agora, em nome de Jesus o Nazareno, em nome de Jesus, que está à destra do Pai, que está acima de todo principado e potestade, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Agora mesmo, Senhor, que as algemas caiam ao chão, que se levantem vencedores, que se ergam vitoriosos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Diga o fraco: eu sou forte.
Aleluia. Aleluia. Aleluia.